Olá, eu sou a Alessandra e eu quero trazer hoje um assunto que está muito em voga na nossa sociedade moderna, que é a questão do cansaço. Byung-Chul Han, um filósofo coreano, ele tratou sobre o seu assunto na obra Sociedade do Cansaço. Esse livro aqui eu pude adquirir, na internet, e é a obra de que nós vamos falar hoje. Só que também nós iremos fazer uma releitura desta visão de Han. Então vamos lá? Han, ele nos chama atenção para um evento social que tem acontecido. Essa obra foi escrita em 2010 e ela hoje ela pode ser vista como atualíssima, porque ele nos chama a atenção para um aspecto coletivo muito em voga em nossa sociedade, que seria a sociedade da positividade. Não uma mera positividade, mas ela está imbuída em um excesso de positividade. É muito comum você ver palestras ou até mesmo sentir isso em você mesmo. Quando a gente diz, por exemplo, que nós podemos, tem esse lema Yes, we can, e Han retrata muito isso, que saímos de uma sociedade disciplinar, a sociedade que tinha regras que nos impunham, o trabalhar, o fazer. Então isso vinha sempre externo, a figura do patrão nas empresas era uma cobrança sempre muito externa. Mas aí Han nos trouxe uma outra visão, que é a visão da autocobrança da sociedade do cansaço ou sociedade do desempenho, onde eu passo a ser quem me cobra, quem me adoece. Quando o ser humano ele busca autoafirmação, é como se o valor do indivíduo estivesse atrelado somente àquilo que ele fez, realizou, conquistou. Ele alçou aquele status atual. Se eu estou produzindo, logo existo. Seria isso em outras palavras. Eu torno algoz de mim mesma. Eu sou autoempreendedora. Então, a cada dia eu me cobro mais porque eu posso mais. Então, esse não é a positividade, é o excesso dessa positividade, onde eu vou buscar essa autoafirmação. Eu vou sempre estar buscando atingir mais e mais algo, esse algo, esse ter, esse, como se diz, caso de sucesso, eu consegui, eu posso mais, eu posso. Isso vai me levar à exaustão, eu mesma me cobrando. É esse indivíduo da sociedade do desempenho que Han retrata. A sociedade do cansaço, ela traz, então, ela traz esse foco deste ser humano que se cobrou e que se cobra e que sempre pode mais, realizar mais. Ele vai chegar a um estado de exaustão. E isso vai levá-lo a doenças mentais. E não é só uma exaustão de um cansaço que você chegou lá no final de semana. Ele está retratando aqui um cansaço de alma, que leva inclusive a transtornos mentais como depressão. Quem nunca ouviu falar síndrome de burnout? São esses maus dos séculos, do nosso século atual. Mal do século atual, a depressão, por exemplo. Então, esse estado coletivo, essa sociedade do desempenho que nos é vendida, que eu sempre vou poder mais, realizar mais, esse excesso da positividade. Então, vai chegar um certo momento em que esse indivíduo vai chegar à exaustão. Então, ele trouxe aqui uma situação, mas ele não trouxe um diagnóstico. Ele mostra aqui esse ser humano exaurido, esse ser humano
que chegou ao cansaço da alma. Ele traz até uma outra visão de cansaço, né, que é de Peter Handke. O Handke vai nos ensinar acerca do cansaço fundamental. O Handke vai nos ensinar o seguinte, que quando o ser humano chegou nesse estado de exaustão profunda, ele sai daquela esfera individual, aquele narcisismo, porque ele não consegue, ele não tem força mais para poder se autoafirmar em sua produtividade. Ele está um ser ali tão cansado que ele se sente incapaz de se afirmar aos outros. Então, quando o ser humano chegou nessa situação, ele pode se abrir a uma experiência para algo que se torna assim, além de nós mesmos. Ele consegue ver o outro e ver o outro em si também. É um estado que ele parou ali, ele não consegue se afirmar na produtividade e abre um espaço muito propício à reflexão. E esse espaço propício à reflexão é que Handke, na lição que o Han traz em sua obra Sociedade do Cansaço, ele cita Peter Handke, que é outro pensador, que chega nesse cansaço que ele chama de cansaço útil, né? E é como se você... Mas há alguma coisa boa no final das contas nesse cansaço? E eu estou dizendo esse cansaço de alma, esse cansaço que adoeceu, né, o ser humano. Às vezes ele está ali até naquele estado depressivo. Há uma coisa útil nessa? Aí sim, o que a gente pode concluir, né? Que há uma coisa útil sim nesse cansaço, né, que paralisou o homem e colocou ele numa posição que ele vai conseguir refletir acerca do que é a própria vida, a sua própria existência. Ele vai começar ali a questionar, né, se eu me afirmo, se o valor que eu dou a mim é através daquilo que eu construo, produzo e realizo, e agora que eu estou nesse estado, né, de cansaço, de exaustão profunda, de cansaço de alma, esse estado depressivo, eu tenho condição de reanalisar a vida, de entrar nesse estado de reflexão e entender que a vida, eu não tenho que dar uma utilidade para a vida, você não tem que dar essa utilidade. A vida não é só ser útil, porque a vida tem o seu valor na própria existência, a própria existência humana. E aí que entra, gente, a cosmovisão cristã. Esse ser humano que produz. Por quê? Porque o próprio Deus, a Bíblia vai nos ensinar que ele foi lá e criou, esse Deus criador, ele criou o mundo, o universo, tudo que nele há, em 6 dias. E no 6º dia, Deus descansou. E nesse descanso, toda a sua criação, ela continuou a mesma, ela não se findou. A natureza continuou a produzir seus frutos, o ser humano continuou a interagir com a natureza normalmente, a vida fluiu normal. Deus apenas descansou. Por que isso? Porque o próprio Deus vem nos ensinar que há um valor, há uma utilidade nesse descanso, nessa pausa, esse convite à contemplação. E é aí que o ser humano vai achar guarida em ter mais comunhão com Deus, em orar, em conversar com Deus e exercer essa espiritualidade. Então, esse é o valor do descanso, né? E é claro que a visão cristã valoriza o trabalho, mas temos que lembrar que isso deve ser feito no seu devido espaço, né? Claro, você tem que dar o valor ao seu trabalho, mas o trabalho não pode ser aquilo que dá valor à tua existência. É como eu posso dizer que nós trabalhamos para viver e não vivemos para trabalhar, né? Em síntese é isso. E aí em Mateus
O próprio Cristo disse em Mateus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aqui Jesus nos convidou a descansar, a buscar a Deus. O nosso trabalho, ele não pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas, assim como qualquer outro aspecto de nossas vidas. Então, assim, nós devemos levar a Deus essas nossas preocupações, os nossos cansaços, e Ele nos chama ao descanso, que é importante. Outra figura importante que eu posso citar também é a figura do próprio Shabat, onde tinha ali, né, um mandamento que você, que em Êxodo 28, quando ele fala para a gente: lembra do dia do repouso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia de repouso do Senhor teu Deus. Porque 6 dias Deus criou tudo que há e depois descansou. Ele nos convida a lançar sobre ele as nossas preocupações e a valorizar o descanso e aproveitar nós vamos aproveitar nesse descanso e exercer uma vida em comunidade, em aproveitar a família, em exercer a nossa espiritualidade, em buscar a fé, sabe? E lembrar que o valor da nossa vida é a própria existência humana. Não aquilo que produzimos, que conquistamos e realizamos, não é o que nos define. E hoje eu quero convidar você a isso, sabe? Aproveitar esse cansaço para ir até Jesus, porque o fardo dele é leve. Descansar e usufruir da presença de Deus na sua vida. E é possível, sim, levar sobre ele toda a sua ansiedade. E você vai sentir isso, que o descansar no Senhor é o remédio que Han não trouxe na sua obra aqui. O que fazer? Ele só nos chamou a atenção que estamos nesse circuito de autoafirmação, de nos cobrar, de sermos nós mesmos aqueles que nos violenta. É nós mesmos que estamos nos violentando, né? Nos cobrando em excesso, com a positividade. Sim, eu posso, eu conquisto, eu faço. E essa positividade sempre mais, mais e mais. E é isso. Convite ao descanso. Esse convite é feito por Jesus. E ele não só apenas foi feito, o próprio Deus foi o exemplo disso. Deus, sendo Deus, no 7º dia de toda a sua obra, ele descansou e nos chamou para esse refrigério. Então é isso, pessoal. Vamos lembrar de que temos um Deus que nos ajuda em qualquer circunstância. E se você está sobrecarregado, se você chegou nesse estado, aproveite para transformar todo esse cansaço aí, né? A utilidade até do cansaço. Mas aproveite para exercer a fé, para buscar a vida em comunidade, né? Congregar e buscar a contemplação e buscar valorizar a vida, tá bom? Obrigado por chegar comigo até aqui. Espero que tenhamos mais oportunidades.